Bom dia, crentes! Estamos por aqui, estamos terminando a nossa semana de renúncias. Nós vimos que os nossos sentimentos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Nós vimos que, qual que foi de quarta mesmo, de terça, nós vimos que devemos negar a si mesmo. Nós vimos nosso comportamento é compatível. Deus quer mudar o nosso temperamento, renúncia do que nós achamos, do que é nosso direito, que não é. E por fim, renúncia da nossa justiça, de querermos sermos as vítimas. E hoje eu vou falar, nada tem graça sem ele. O nosso texto está lá em Hebreus, que diz assim, pela fé Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período, por um pouco de tempo, desfrutar a alegria do pecado, considerando a desonra, a vergonha de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou, como vendo aquele que está invisível. Hoje, essa semana, o Senhor Jesus nos convoca a negar-se a si mesmo e a seguir a sua cruz. Não é fácil. Muitas vezes nós queremos ter os nossos direitos, nós queremos viver pelas nossas vontades, pelos nossos sentimentos. Mas tudo que o mundo oferece não tem graça se não tiver o Senhor Jesus. Galera, como eu falei essa semana toda, eu decidi viver pelo que dá certo, eu decidi viver pelo que está escrito e o que me traz uma vida em abundância. Muitas vezes nós olhamos para o mundo, nós olhamos as pessoas se divertindo, as pessoas fazendo o que elas bem querem, e nós estamos aqui na solidão. Assim como Moisés escolheu a vergonha, escolheu padecer com o povo do Egito, com o povo de Israel, do que por um pouquinho de tempo ter acesso ao pecado, a ter acesso ao sentimento passageiro, a viver aquele sentimento, a viver aquela justiça, a viver com o seu comportamento do jeito que você achar que deve. Mas qual que será a nossa renúncia aqui de hoje? Nos versículos 13 vai falar assim, todos esses morreram na fé, porque aqui tá falando da galeria da fé, sem terem recebido as promessas. Muitas vezes nós não vamos ver, muitas vezes nós vamos passar pela solidão, muitas vezes nós vamos ficar sozinhos, muitas vezes as pessoas vão estar lá se divertindo, vivendo a sua vida, vivendo nos prazeres. E nós que escolhemos esperar, nós que escolhemos viver como embaixadores do céu, estaremos aqui sozinhos, na solidão, muitas vezes sem ninguém, mas nem vendo a promessa, mas enxergando-a de longe, foram persuadidos a respeito dela e abraçaram mesmo sem ver e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. O que o mundo nos oferece, o que está aí para vivermos pelos nossos sentimentos que vem e passa como vento, são passageiros para nós, porque nós decidimos escolher viver como embaixadores dos céus, porque aqueles que dizem tais coisas declararam abertamente que procuram por um país e verdadeiramente se lembrasse daquele país de onde haviam saído, teriam ainda a oportunidade de retornar o país dos céus. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso, também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Lá na segunda-feira, nós falamos que de negar-se a si mesmo. E o versículo vai falar assim, aquele que se envergonha de Deus, Deus também vai se envergonhar. E nós estamos terminando esse capítulo falando que Deus não se envergonha daqueles que desejam renunciar tudo por causa dele. Jesus, ele não vai te decepcionar. Às vezes a gente vai falar, não, eu vou lá pedir desculpa pro médico que poderia ter me dado um atestado e não me deu.
E que vergonha que eu vou passar. Mas será que um dia ele vai conhecer a palavra de Deus e falar, poxa, alguém fez diferente. Essa menina, ela errou comigo, mas ela veio pedir perdão. Que coisa diferente que é essa? Talvez aquela pessoa que me perseguiu vai falar, poxa, eu fiz tão mal para ela, mas ela não rebateu de volta. Quem que é esse Deus que ela segue? Que pátria é essa que ela fala? Da onde que ela vem? Será que aquela pessoa que talvez eu queira para minha vida, talvez eu queira viver por sentimento por ela, aquela pessoa um dia vai falar e falar, poxa, ela disse não por um sentimento. Eu quero viver isso também. Nós precisamos renunciar a nós mesmos, os nossos direitos, as nossas vontades, para que os outros possam conhecer ao Senhor Jesus, para que os outros possam também ter a mesma oportunidade de serem salvos. A Bíblia diz que o Senhor Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E para que eles sejam salvos, muitas vezes nós vamos precisar abrir mão dos nossos direitos. Nós vamos precisar praticar o ministério da reconciliação. Nós vamos ter que deixar tudo que nós desejamos por amor a Ele, porque nada tem graça sem Ele. Semana passada eu estava falando com a minha mãe, eu estava falando, eu não quero viver pelos meus sentimentos. Eu poderia hoje, talvez, ficar, beijar, ter relação com alguma pessoa aí, viver pelo que eu sinto, porque eu desejo no momento, por uma carência. Mas não tem graça chegar a qualquer lugar sem o Senhor Jesus. Não tem graça viver tudo que Ele tem me dado, chegar aonde eu cheguei e Ele não ter. E agora querer viver pelos meus sentimentos. E agora viver pelas minhas vontades. Não tem graça se não tiver Ele. Que hoje e todos os dias nós possamos decidir a viver, a negar-se a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, os nossos direitos, para que outras pessoas possam ter a oportunidade, para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade de olhar para o Senhor Jesus e falar, eu quero esse Deus, eu quero viver como embaixador dos céus, eu quero viver nessa cultura. Talvez ela não parece boa agora, o mundo passa e a sua concupiscência e o seu desejo fortíssimo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Talvez não seja uma escolha fácil renunciar a si mesmo, mas é a melhor escolha de todos, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele não vai te decepcionar. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe seu final de semana. Procure a Deus, vai na sua fé, na sua religião. Não se esqueça que tudo nós dependemos dele. E se você escolher hoje renunciar tudo por ele, ele jamais vai te decepcionar. Obrigado por assistir até aqui e uma boa sexta para vocês.